Agora a gente muda de assunto porque começa hoje, em todo o país, gente, uma campanha para identificar pessoas desaparecidas. A iniciativa é do Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Polícia Civil de cada estado. Peritos da Polícia Científica vão fazer a coleta de DNA para ajudar famílias que procuram por parentes desaparecidos. Os dados de cada estado serão compartilhados para que um banco nacional seja criado. A cada 7 minutos, uma pessoa some no Brasil. Só em 2023, foram mais de 82 mil pessoas. 30% dos desaparecidos são adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Presta atenção que a gente vai conversar agora com a Terezinha. Ela tem, há 4 anos, tem um filho dela que está desaparecido. Olha isso, ela vai contar pra gente como é que está essa dor, né? Imagina só a esperança dessa mãe que nunca tem uma resposta. Como é que fica o coração, dona Terezinha? Boa tarde. Boa tarde. A gente está na espera, né, de uma resposta, né, das autoridades, porque até hoje eu não soube nada. E o coração de mãe, como é que fica? A gente fica preocupada, né, porque às vezes quando a gente sabe que morreu, a gente enterra, a gente sabe, né, que enterrou, né? Agora, quando a gente sabe que desapareceu e a gente não tem nenhum parecer, não tem uma informação, não tem nada, ninguém fala nada, aí é difícil, sabe? Eu vou fazer o seguinte, dona Terezinha, continua com a gente, que eu vou até sentar aqui para a gente debater esse assunto aqui no nosso programa, porque aqui nós recebemos o psicólogo Juliano Coimbra, que vai falar exatamente sobre esse sentimento que paralisa muitas mães, muitos pais, né, Juliano? Boa tarde. Boa tarde. Então, como a dona Terezinha ela havia falado, quando a gente tem a notícia que a pessoa morreu, Roberta, faz o enterro, a pessoa passa pelo luto, né? Ela passa pelas 5 fases do luto. Mas quando ela não tem a certeza, há uma esperança. E essa esperança acaba desencadeando a ansiedade, né? O que é ansiedade? A ansiedade é a gente, né, tá focado no futuro, né? Eu espero que algo aconteça e eu fico esperando que esse algo aconteça. E eu não consigo elaborar esse luto. A dor é de esperar e não ter uma resposta. Espera-se, né, com que a segurança pública ela traz um retorno, com que a justiça traz um retorno e esse retorno nunca chega, né? E aí fica, morreu, está vivo, está internado, onde que está? Onde que nós vamos encontrar? E essa resposta nunca chega. E aí vem a dor, né? A dor de não saber mesmo, né? Imagina um filho, né? Você tem filho, sempre traz, né, sobre seus filhos, que imagina saber que do nada você vê seu filho em um outro momento, 7 minutos. Você está com seu filho com 7 minutos dentro do supermercado, o filho sai e nunca mais você encontra. Imagina a dor disso. É muito sério. Agora, a gente não está falando de algumas horas, né? Que a gente pensa assim, vou encontrar. Não, a gente está falando no caso da dona Terezinha, por exemplo, 4 anos. Qual é a consequência para a saúde dessa mãe, para a saúde dessa família, viver assim, imagina, tocar um telefone, um número estranho, será que é ele, será que não é, será que é notícias, e aí? É exatamente isso, né? A gente está falando não é de horas, né? São de anos, né? E aí fica... Perder a esperança, né, é um desses. Só que é um perder a esperança que sempre vai experienciar, né? Sempre vai ter esperança, né? Aí vem o desencadeamento de ansiedade, vem o desencadeamento de depressão, né? Porque a pessoa entra no mais ápice da maior dor delas, né? Eu não sei de onde que essas pessoas estão. O sofrimento, ele está ali e ele é perceptível, porque uma família que perde um familiar, ela vai estar sempre na espera. E aí é um telefonema, é alguém que chega, que bate na porta e não sabe se essa notícia é positiva ou se é notícia negativa. E aí vem a dor. Vamos voltar a falar com a dona Terezinha para ver se é exatamente esse o sentimento. Por exemplo, quando toca um telefone, como que a senhora se comporta diante de um número desconhecido, por exemplo? Às vezes eu posso pensar que é até uma resposta de alguém, né? Pode falar alguma coisa, né, que sabe, né? Como que a senhora se comporta? Qual foi a última notícia que a senhora teve do seu filho? Uma resposta de alguém, né? A última? Né? É só o dia que ele desapareceu mesmo. Ele estava onde, indo para onde? Aproveita esse momento, esse espaço, dona Terezinha. Passa mais informações para a gente também está mostrando as fotos dele. Caso alguém veja o filho da senhora, como é que é o mesmo nome dele? Deixa eu pegar aqui para a gente. Andrei. Como? Andrei Fernandes Mané. Andrei Fernandes. É. Certo.
Passa pra gente mais informações a respeito dele. Ele estava indo para onde, voltando da onde? Porque eu estava em casa na época, né? E eu tinha ido para a igreja. E eu deixei ele em casa. Aí disse que um amigo dele, tem até um amigo dele que sumiu junto com ele, disse que chamou ele para sair. E ele saiu e falaram que sequestraram eles no beco da morte, mas eu não sei, né? Depois disso eu não vi ele mais. E desde então, 4 anos se passaram. Dona Terezinha, muito obrigada por participar com a gente. E fica aí o pedido, né? Caso você aí de casa conheça o Andrei, tenha visto ele, entre em contato também com a polícia, tá, gente? 181. E olha, muitas mães vivem o drama de um filho desaparecido. É o caso da Terezinha, é o caso também da Cláudia, que você vai ver agora há 1 ano. Ela espera por notícias do Ian. Vamos assistir então o vídeo que ela mandou pra gente. Mais uma vez um apelo, porque meu filho sumiu dia 14 de junho, por volta das 18 horas da noite. Ele foi numa pracinha próximo ao bairro de Santa Rita, só que não retornou mais para casa. Ele não tem envolvimento com droga, ele é um menino tranquilo, entendeu? Então eu tô no meu desespero. Se você, Rian, ou amigo do Rian, tá vendo esse vídeo, entre em contato, faz uma denúncia anônima para dizer onde ele está, o que aconteceu com ele. Dá um conforto, né, no meu coração, porque é muito desespero. Eu venho trabalhar, mas só Deus sabe como eu estou por dentro. Então não posso também, né, ficar desmotivada, porque eu creio que meu filho há de aparecer. Obrigada, viu, Cláudia, pela sua participação. E aí, aproveitando a presença do Juliano, a gente sente, né, que a mãe nunca perde a esperança, né, Juliano? E aí está a situação. Sempre está na espera, né? E ela falou assim, eu não perco a motivação, né? Talvez seja para todas as pessoas que estejam esperando, não perder a motivação. Mas não perder a motivação e ficar paralisado também não é o caminho, Roberta. Tem muita mãe que paralisa. Exatamente. E isso traz vários adoecimentos psíquicos, né? É não perder a motivação, não perder a esperança, mas também não perder a vida delas. Como não paralisar, Juliano? É tomar a consciência de que, por mais que o filho esteja desaparecido, a gente está falando de filhos, né? Mas primos, tios, né? Esposo, esposa, né? E tudo mais, mas saber que cada dia que a gente está nessa espera é um dia também que nós estamos deixando de viver a nossa vida. E a gente precisa entender que se nós estamos aqui, nós precisamos caminhar em direção à nossa própria vida também. A olhar para a gente, eu sei que é doloroso, eu sei que mexe com a gente, mas nós não podemos parar. Essa motivação precisa ser também em prol da nossa própria saúde mental, em próprio de nós mesmos, em seguir a nossa própria vida, de criar mecanismos, de criar ferramentas para a gente dar uma sequência à nossa própria vida, né? Porque esperamos que, sim, tenha êxito, tenha sucesso, que sejam notícias positivas. Mas e se vier uma notícia negativa? Quantos anos que a gente perdeu da nossa própria vida? Olha, nós já recebemos aqui no estúdio em outros momentos, Juliano, pessoas especialistas em investigação de pessoas desaparecidas. E eu me lembro como se fosse hoje a respeito das estatísticas, né? Tem muitos jovens que somem, que fogem, entre aspas, de casa por conta de um namoradinho, de um relacionamento. São coisas inesperadas, mas no caso igual, por exemplo, esse relato dessa mãe, que o filho não tinha envolvimento com droga. A família tenta buscar sempre uma justificativa por trás. Mas meu filho não era usuário de drogas. Mas meu filho não estava namorando ninguém que eu proibi. É normal vir à tona essas perguntas, essas indagações? Na realidade, é normal os pais se culparem, né, por essas questões. E aí a dor, ela aumenta ainda muito mais. Onde que eu errei? O que eu deixei de fazer, né, para que o meu filho saísse, né? Por que minha casa não foi agradável, né? Então, assim, esse não é o caminho, né? Talvez é o que você tentou fazer aqui agora, buscar o máximo de informação, passar o máximo de informação, né, para a justiça, né, para que a investigação ela seja efetiva, para que, né, nós tenhamos realmente dados que realmente vai nos aproximar, né, de onde que essa pessoa estava, né, para a gente descobrir de fato. E trazer culpa só vai trazer o adoecimento. Não é interessante. E o adoecimento não vai te dar forças, as forças que você precisa para continuar a busca, né? Exatamente. E aí o caminho seja
buscar motivação, criar ferramentas de fortalecimento, estar perto de pessoas que você ama, estar perto de pessoas que facilitam, né, que tira você do foco. É óbvio que a gente não vai esquecer de um familiar que a gente perdeu, mas automaticamente nós vamos olhar para a gente, nós vamos ter essas esperanças pautadas em caminhos que nos levam também ao bem-estar e não só a um processo doloroso. E sobre esses testes, gente, olha só, o perito Cláudio Nutti explicou que, inicialmente, o teste é feito com o pai ou a mãe da pessoa que está desaparecida. Mas também outros parentes podem ceder também o material genético. Vamos ver. Para a finalidade de identificação de pessoas desaparecidas, existe uma ordem de preferência para os familiares coletarem seu material biológico para fins de identificação genética. Essa ordem é pai e mãe da pessoa desaparecida, são parentes de primeiro grau, né? Em primeiro lugar, pai e mãe da pessoa desaparecida, depois filhos da pessoa desaparecida, acompanhada do seu genitor, né? Do seu pai ou da sua mãe, e em terceiro lugar, irmãos. Os familiares que tiverem em sua posse objetos de uso pessoal da pessoa desaparecida, que possam ser atribuídos inequivocamente a ela, ou seja, não tenham probabilidade de ter tido uso compartilhado, esses objetos também podem ser levados na campanha, no ponto de coleta, para serem entregues ao laboratório de DNA e vai ter o seu material biológico coletado, processado e inserido. Qual tipo de material? Escova de dentes, escova de cabelo, às vezes um dente de leite que tem da pessoa desaparecida, cordão umbilical, tem pessoas que costumam guardar, e outros objetos. Isso tudo pode ser levado também. À medida que a gente foi exibindo aí esses depoimentos, a gente foi recebendo também alguns relatos. Tem uma pessoa que diz: meu irmão está desaparecido há mais de 10 anos. Ele teve um surto, saiu sem destino e até hoje ninguém teve notícias. A gente sabe que esses casos são muito comuns, né? Surtos, dependência em droga também, relacionamentos. Tudo isso acaba que leva a pessoa a esse momento, a essa alternativa, né, do desaparecimento. Uma das coisas, né, a pessoa, quando ela está em surto, ela perde a consciência, né? E a gente teve um caso, né, que repercutiu por muito tempo, foi o caso da Clarinha, né, que ficou desaparecida, né, de algum familiar, né? É claro que ela estava no centro de um hospital e tudo mais, mas para alguém ela ficou desaparecida. Imagina, Clarinha, ela faleceu já com idade mais avançada, mas e familiares que procuraram ela por muito tempo também, né? Talvez hoje a gente não tenha indícios, mas trouxe sofrimento para alguém, né? E quantas pessoas que às vezes com surto psicótico, né, que saem para as ruas, pessoas dependentes químicos, né, que óbvio, por mais que a sociedade ela faça toda uma crítica, mas tem alguém que ama essas pessoas. E essas pessoas, elas estão em sofrimento. E nós precisamos, enquanto seres humanos, também ter um olhar mais humanizados, né, Roberta? Porque são seres humanos que estão ali. Não são pessoas que optaram de estar desaparecidas propriamente dito e simplesmente sair de casa. Tem a questão de moradores de ruas, né, que a gente faz um julgamento social porque está invadindo o espaço que é público, mas também são seres humanos que estão ali, têm motivações para estar ali e precisamos ter um olhar humanizado para isso, porque são pessoas que têm motivos para estar. Quem somos nós para julgar essas pessoas, né? Mas olhar para essas pessoas, entender, né? E apoiar essas pessoas, trazer a consciência de que existem pessoas esperando por elas. E a gente cumpre esse papel social, tanto que o Fale Espírito Santo, de uma outra situação que nós abordamos esse assunto, nós entramos com uma família e conseguimos localizar uma pessoa que estava desaparecida e o encontro aconteceu, graças a Deus. Fantástico. Obrigada, viu, Juliano? Muito um beijo para você, uma boa semana, tá?